Não tem como me segurar, cara. Eu lamento dizer isso. Eu tenho força para isso. Afinal de contas, já tiraram pedra a vida inteira em mim. Pô, um cara que, fui perseguido pela polícia há anos, eu passei 8 anos a polícia atrás de mim, fui tratando como fugitivo. Toda a opinião pública contra mim, sempre, desde os anos 80. Então, para mim, tudo é refresco de groselha, né, rapaz? Então não tem pra cima de mim, porque eu adquiri anticorpos, né? Pô, eu fui perseguido político, eu tive 320 processos, eu era preso, os juízes me deram um mandado de busca e apreensão para qualquer força policial do Brasil inteiro. Eu era preso na praia de Ipanema, eu era preso em Boa Vista, em Roraima, eu era preso no Macapá, em qualquer lugar, por nada. Disseram que eu sou um roqueiro de extrema direita. Na verdade, o que seria extrema? O que seria direita? A direita é um xingamento, a esquerda é um elogio. Não, se o cara é de esquerda é legal, o Stalin é legal, o Mao Tse Tung era legal, o Fidel Castro é legal. E não são, eram assassinos, filhos da puta. Né? Como também o Hitler não era legal e era de esquerda, porque era do Partido Trabalhador Socialista Alemão, né? Então não vem que não tem. Foi-se o martelo, a suástica, tá tudo do mesmo lado. Eu simplesmente sou contra o PT. Eu sou um cara que tem uma história muito, muito definida. Eu não haveria por que não ser contra um partido que eu ajudei a eleger. E as pessoas têm que entender que partido é nosso empregado. Eu sou o patrão. Não torço nem para futebol, quanto mais para partido. Se ele começa a roubar, se ele mostra uma série de coisas que eu ignorava. Eu simplesmente também nunca fui PT doente, eu simplesmente achava que, historicamente, o PT teria que ter o seu momento, mesmo porque, como sempre fomos um país muito corrupto, o PT, por pregar a honestidade, me cativou. Falei, então peraí, como eu também achava que essa coisa de comunismo tinha acabado, o Muro de Berlim caiu, eu nem me passou pela cabeça que eles eram comunistas enrustidos e que estavam a fim de dar um golpe e de transformar a América Latina na Unasur. Eu não sabia disso. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né? Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Sempre houve um percentual de corrupção no Brasil. Pelo que eu sei, o percentual de superfaturamento dos governos corruptos anteriores ao PT era de 10%. E no PT foi para 30%. A semana passada houve uma personalidade do PT que falou assim, o mal do PT foi roubar demais, né? Então, assim, aquele cara que quando não come melado, quando come se lambuza, né? Tem isso e tem uma questão de cunho ideológico, porque as pessoas roubam, não têm culpa, não têm consciência culpada, e se acham heróis, cara, o mensaleiro, o genuíno vai preso e todo mundo, o cara é legal de ser, cara, o Zé de Abreu não queria fazer uma vaquinha para tirar o Zé de Seu da prisão ganhando 29 milhões, todos os nossos piores defeitos se transformam nas nossas melhores virtudes. Né? E a gente não vai para lugar nenhum, a gente continua não crescendo porque a gente é malandro, europeu é um babaca. Ah, sim, claro, né? Isso que a gente teria que banir do nosso espírito, sabe? A improvisação, a barrigada, a orelhada, tornou-se um patrimônio nacional, que a gente rega e trata a pires de leite. É justamente o que a gente tinha que banir, morrer de vergonha, entrar em crise. O pior do brasileiro é que não entra em crise com as coisas mais vis que nós possuímos, entendeu? Então a gente é a terra do nunca. Então, cara, é uma estufa de fazer dodói, uma estufa de gente bobo, paralisante, né? Parasitas e paralisados. Nós estamos à beira da demência. Eu acredito, cara, que se a gente fosse fazer realmente um estudo sério sobre queda de QI numa nação, eu acho que o povo brasileiro, nesse exato momento, deve estar uns 30 pontos abaixo de qualquer lugar do mundo. Pelo nível de não leitura, de não absorção de cultura. E eu não digo nem do povo normal, não, estou dizendo das classes intelectuais, desses filósofos, desses professores, desses sociólogos, desses historiadores, desses caras que estão aí na cartilha de Paulo Freire. Isso daí, cara, é um cancro para o país. Na verdade, a melhor
qualidade do comunismo é a propaganda. Pô, eu tenho 8 sobrinhos de idade escolar. No outro dia eu vi um sobrinho meu com um problema de matemática. Assim, olha, Zé das Couves estava na feira e encontrou um capitalista explorador com seu carro de último tipo. Sabe, isso é um problema de matemática, para dizer que uma banana é igual a um caqui, você está entendendo? Quantos 9 fora, bereré. Então o teor doutrinário ele está presente, onipresente. Por exemplo, a Dilma estava falando com uma repórter e disse assim, mas aí a senhora aboliu filosofia do currículo? Ah, mas filosofia só espanta as pessoas da escola. Eles somente fazem propaganda. Ah, não, porque em Cuba tem vacina contra o câncer no pulmão. Aí você acredita, se você for um idiota, você está entendendo? Não, a medicina em Cuba é avançadíssima, sabe? Os caras traficam as ET, você está entendendo? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Então a propaganda, ela é eficaz, mas a verdade dos fatos é uma miséria, sabe? E sabe o que é? As pessoas, o terror vermelho. Não. Tem que ser tratado como bunda mole. Bunda mole é bunda mole. Você pega um Che Guevara num bunda mole, num covarde, num péssimo soldado, um fujão, um entreguista. Nunca foi aquele herói que pinta. O Fidel Castro também. O Mao Tse Tung nem se fala, cara. O Stalin não. O Stalin era marrento. O Stalin era um homem corajoso nesse sentido. O esquerdista tem como característica maior não entrar em crise. Se tivesse entrado em crise, eles não seriam esquerdistas, meu Deus do céu. Sabe? Porque nós temos um nazismo que matou milhões na Segunda Guerra Mundial. Agora, o esquerdismo matou mais de 100 milhões, matou mais do que a peste negra, matou mais do que qualquer coisa na humanidade. Então, como que você não vai entrar em crise? Achar que no próximo... não, porque o Stalin não, o Lenin não, putz, mas o Mao Tse Tung também não. Todos erraram, mas o Marx estava certo. As pessoas têm isso e deve ter um verme no cerebelo desses caras, uma falha de percepção, para entender que esse caminho não vai rolar. O Lula, ele é o pai de todos. Na verdade, ele é um criminoso, ele é um autotraidor da pátria, ele devia ser preso, confinado e punido seriamente, e haverá de ser, com toda certeza. É um grande enganador, um canalha, né? E uma pessoa que, com os seus atributos de simpatia e de carisma, tudo bem, ele foi na lábia. E é um grande inimigo do povo, né? Porque ele não quer saber de ninguém, ele é um psicopata, na verdade. Ele é um caudilho, basicamente, é um oportunista. Está bem provado. Vê que o Lula tem sítio, tem triplex. O José Dirceu está milionário, sabe? Esses caras estão todos ricos. Você, que coisa mais aberrante de ter a Brasília como a maior renda per capita brasileira. Um lugar que não tem indústria, que não tem comércio, só tem burocrata, cacete. Isso é revoltante. Eles estão aumentando o salário dos políticos, os benefícios do político, e ninguém entra ninguém fala muito sobre isso, porque agora é a nossa vez, não tem miséria, tá entendendo? É uma coisa meio que isso. É um escárnio, é um estupro. Como que a gente vai permitir, no meio de uma crise, onde esses caras deram um rombo, isso porque não falaram do BNDES, não puseram ainda outras coisas que são ainda infinitamente maiores do que o Petrolão. A gente acabaram com a Petrobras. Aí você tem o Lula, e vamos abraçar a Petrobras, o cara é o carrasco. Então a gente está vivendo o quê? Um delírio coletivo. Vamos ter que acabar. Aí vem esses movimentos sociais, vêm todos em prol da Petrobras. Quem é que está fazendo mal a isso? Estamos perdendo completamente o critério das coisas. E o problema é que nós temos uma imprensa muito leniente, né, cara? Porque deixa isso acontecer, engolem a seco, por simplesmente se tratar. Não, se não for da esquerda, pode vir um Bolsonaro da vida, ou coisa parecida. Entendeu? Então nós ficamos nesse rame-rame da esquerda e ressonando uma cenografia, uma atmosfera que eu considero assim uma luz fluorescente de uma delegacia de polícia, sabe? Então, assim, uma coisa sem nenhuma graça, sem menor aconchego. E isso se reflete na vida cultural brasileira. Nós somos o país que menos lê no mundo. E quando lê autoajuda, você está entendendo? Nós estamos numa situação calamitosa. Buenos Aires tem o dobro de livrarias do que o Brasil inteiro. Nós temos um presidente que detesta ler e é doutor honoris causa. Então, para uma pessoa
tão ignara quanto ele, vai achar o máximo. Né? O cara é esperto, o cara é o top de linha, cara, não lê porra nenhuma, uma besta quadrada. E é o presidente da República que se dá bem pra caramba, milionário, roubou todas. Isso é um péssimo exemplo para quem já é naturalmente iletrado e se envaidece pelo fato de ser burro, né? Será que não seria um cinismo ainda maior você colocar os coadjuvantes na cadeia dizendo, olha, estamos melhorando, quando na verdade é uma cortina de fumaça, é uma coisa que vai aumentar mais a possibilidade desses ladrões prosperarem? Com a delação premiada, o cara preso vai achar injusto ficar preso quando o fulano está lá solto. E já está acontecendo isso. Não tem o mensaleiro da cadeia, mas o mensalista tem, né? Porque os empresários mensaleiros estão todos presos. Isso que é um grande absurdo, né? O Marcos Valério está preso há 40 anos. E os comparsas dele, políticos do PT, foram todos soltos. O Lula está solto. A Dilma está solta. Né? As pessoas têm que entender que essas pessoas são criminosas. E muito criminosa, pouco criminosa. Aí estão falando, mas a Dilma é mulher. Mas peraí, mas por ela ser mulher, a gente se respeitar a mulher e dar um peso verdadeiro à mulher, ela tem que ser punida, poxa. A própria campanha em si já era uma coisa punível, né? Houve um estelionato eleitoral, porque uma pessoa que acusou todos os seus adversários de fazer as coisas que ela mesma está fazendo 10 dias depois que estava no governo. Isso é um crime. Cara, em qualquer lugar do mundo, essa pessoa estaria impedida imediatamente. Então, para isso da propaganda. Você diz, olha, Papai Noel existe, todo mundo acredita. Nós temos um povo com baixa escolaridade. Bom, você tem um rebanho no redil, né? Você está com todo mundo em controle. Um povo que não tem escolaridade é um povo que não tem vontade própria. Não tem nem como deliberar, empreender o seu próprio... sua própria meta, o objetivo. E tudo não vai dar valsa, amanhã vai ser outro dia. É assim que o brasileiro vive, né? Mas as eleições foram fraudadas. Tem a Smartmatic aí, sabe, que é uma companhia venezuelana. Porra, sabe, as máquinas são holandesas, estavam já com a data de validade vencida. Eu estava uma semana antes no Rio de Janeiro, que fui fazer o show lá, estava no hotel lá no Novo Mundo, na Glória. Cara, eu fui descer no café da manhã, tinha um comitê de vários bolivianos, venezuelanos, cubanos, todo mundo com tarja do PT, todos distribuindo papelzinho. Eu falei assim, pô, tem uma mata nisso, sabe? Claro que tem uma mata. É óbvio, você pensa bem, você acha que realmente da noite para o dia, o Ibope descobriu que o Brasil está detestando um mês depois? A Dilma, pô, a gente não teve eleição transparente. Uma eleição transparente é uma fraude em si. Se você não tem acesso à informação, que foi o que aconteceu, e a gente não tem direito de pedir revisão de voto, a gente não está numa democracia. Porque isso em si já é uma fraude. Só o fato disso acontecer já invalida as eleições. How can we accept a secret counting of votes? Totally fraudulent. Total fraudulent. Yeah. We can never accept this. An election has to have transparency. Everybody has to have access to the counting of the votes and verify, and then we accept, well, you won. We count the votes and you won. That's okay. But we cannot count the votes. We cannot even see the votes. And the machines are programmed not to be audited. They cannot be audited. So it's useless to count the votes now, because only the votes that are registered in the machines, only final results are there. These are the Smartmatic machines. Smartmatic machines, yeah, that it's corruption that is destroying the worker party's system in Brazil. Because people are really angry with this. Se fosse no parlamentarismo, a Dilma já estava fora. O parlamento, cheio de ladrão, trocava, votava outros. A reeleição, neste caso, é um mal. Realmente, porque todo mundo já pensa 4 anos e pô, você começa a fazer alianças espúrias. Você tem o horário eleitoral, que é uma coisa ridícula. Você pensa bem, nós temos 30 e tantos partidos, não é verdade? Aí você se alia a vários partidos, aí você tem mais minutos do que outros. O cara que é o eleitor deveria ter... Bom, tem 10 candidatos, eu tenho 2 minutos para cada um. Porque eu quero saber igualmente de cada um. Eu não quero saber se ele tem mais ou menos influência no meu partido. Então, se a gente for esmiuçar, a gente tem cada equívoco, assim, grotesco, sabe? E você vê que todo petista tem ódio do PSDB, um ódio patológico. E o PSDB tem uma coisa meio fã do PT.
né? Uma coisa esquisitíssima, né? O social-democrata é uma almofadinha, escadinha do comunista. O PSDB é um saco de gato. Os mais jovens do PSDB estão lá lutando pelo impeachment no Congresso. Aí vem um panaca do FHC. Então, porque nós temos que... Pô, o cara levava a trolha na bunda o tempo todo. Mas na hora de defender o enrabador, ele é o primeiro a defender. Então esse tipo de gente eu não tenho mais saco para aturar, você está entendendo? E essa terra do nunca, porque é um ciclo vicioso de repetição da mesma coisa, sabe? O PT ele é muito mais bem organizado, é um partido super bem organizado das camadas genuínas da população. Sindicatos e intelectuais, gramscistas fizeram todo o caldo de cultura com a leniência dos próprios militares, o Goberia. Pô, eu, na época da ditadura, eu tinha aula de moral e cívica, pô, eu era obrigado a cantar hino nacional e música do Chico Buarque. Pô, eu não conseguia entender. O Chico Buarque era contra a ditadura. O pessoal da moral cívica era sinônimo de ditadura, né? Minha mãe era super pró-Médici e era fã do Chico Buarque. O que era típico naquela época. Ela fazia, entre os olhos azuis de Médici e os verdes de Chico Buarque, minha mãe não notava a menor diferença. E esse é o fenômeno, você está entendendo? E o que aconteceu foi essa bagunça porque dominou uma mentalidade de esquerda no país, que vai ser muito difícil de você retirar isso a médio prazo, né? O PAC foi um projeto elaborado no governo Lula para poder ser uma engenharia orçamentária para driblar leis de responsabilidade fiscais. Por isso que 99% dos programas do PAC não funcionam. O programa Minha Casa Minha Vida, eles entregam tudo caindo aos pedaços. Tem vários conjuntos habitacionais, cara. Entregam, eu acho que tem ali na periferia de São Paulo, um mega conjunto, tá tudo acabando, pia, banheiro, tudo caindo aos pedaços. E aí puseram agora, expulsaram as pessoas. Uma tragédia. Lá no Rio, puseram os caras dentro de um lixão. O projeto está afundando. Você vê o Rio São Francisco, como é que está aquilo, está tudo parado, sabe? O trem-bala, nada funciona. Só funcionou os estádios da Copa do Mundo, que já estão sucateados também. Então não tem nada sério. Eu tive lá dentro, eu negociei com Lula, com o Zé Disseu, com o Genuíno. Eu tive lá, inclusive cobrei, antes de qualquer coisa, educação. Eu citei a Coreia do Sul. Falei, olha, o Brasil tem que se transformar numa Coreia do Sul de educação. E foi isso que me convenceu. Eles disseram, não, você pode estar certo que nós vamos dar prioridade. Nós estamos hoje em dia em penúltimo lugar em educação no mundo. Só perdemos para a Indonésia no ranking mundial. Então, como é que eu posso estar satisfeito hoje, 12, 13 anos depois, com essa situação depauperada do Brasil? A infraestrutura, a gente viaja pelo Brasil inteiro. A gente vê rodoviária, hospital, estrada, tudo caindo aos pedaços. Poxa, a gente sente uma diferença cada vez maior. A gente sai do país e volta e fala assim, cara, a diferença e o que é pior, a dificuldade de aquisição aqui. Pô, você é músico. Pô, cara, as pessoas para comprar um cordoamento hoje em dia, cara, comprar uma palheta, comprar uma baqueta, nunca foi tão caro, sabe? Eu tenho um sobrinho, cara, que ele tirou terceiro lugar na FAAP para cinema. Ele nem se matriculou, ele pegou um dinheirinho que ele pegou e saiu, tá cozinhando lá no restaurante, foi para Londres, uma passagem de ida, só não quero mais voltar. Eu conheço um monte de garotos e garotas que estão saindo, não só garotos, que estão vivendo um êxodo, e geralmente quando acontece isso, são os melhores cabeças pensantes. Teve na Revolução Cultural Chinesa, Mao Tse Tung, eles prenderam tantos engenheiros, tantos médicos, na hora que houve uma epidemia, eles tiveram que liberar, ou tiveram que tirar do exílio todos esses caras, porque geralmente a nata, as elites intelectuais são os primeiros a sair. Olha, eu queria que tivesse um partido que fosse a favor de privatização. Vamos privatizar tudo, diminuir o Estado, vamos fortalecer o empreendimento, vamos dar o lucro para as pessoas, sabe? Vamos fazer terceirização, sabe? Vamos modernizar o país. Por exemplo, aqui no Brasil você não pode encher a gasolina do carro porque você elimina o frentista. Você não pode fazer isso. Quando o ofício é obsoleto, a gente tem que ter um programa de atualização desse trabalhador e não perpetuar a obsolescência,
Né? Então você querer ser contra a terceirização é querer perpetuar a obsolescência. Você não querer ter robô em fábrica de automóvel é querer perpetuar a... Não, você tem que qualificar esse trabalhador para um outro aspecto. Vai fazer internet, vai fazer outra coisa, vai estudar. Que haja uma política de recolocação de mercado para esses caras. Mas não podemos progredir, porque senão o cara fica sem emprego. Isso é de uma mentalidade absolutamente estúpida, né? A oposição, ela se tornou um caldo, um mosaico de cabeças, de várias naturezas, de pensamentos e mentalidades. Então, se artistas de alguma coragem entenderem que o momento é esse, não pegar e puxar para uma direita retrógrada, imbecil, que a gente também já lutou a vida inteira contra. As pessoas não entendem que não pode haver essa polarização. Ou você é PT, você é PSDB, ou você é esquerda, ou você é direita reacionária, retrógrada. Não, a gente tem que inventar um outro modo mais sensato, mais criativo, mais eficaz de viver. Os artistas, a classe artística toda, basicamente vive a soldo da Lei Rouanet. Como é que um cara desses vai falar alguma coisa? Pô, esse governo é uma porca... Não vai falar. Mesmo porque perdeu até o tônus artístico, já se esvaiu. Né? Então, quem se arvora a falar como artista é um candidato à simonalização. Né? Você é um cara para ser eliminado. Cara, me cortaram 80% dos meus shows. As pessoas invadiam o Facebook do contratante dizendo, olha, nós vamos detonar o seu ambiente, nós vamos chegar cheio de ônibus e vamos botar fogo. O cara vem desistir. Isso é democracia? Que merda é essa? Aí Black Blocs, o endereço do cara é isso, incendeia a casa do cara, corta a cabeça e bota espeto em praça pública. Aconteceu. Eu tive que dar queixa na polícia, porque às vezes eu tinha que sair para trabalhar, tocar, ficava minha mulher dentro de casa. Aí botaram uma placa na minha casa, assim, aluga-se. Aí quiseram um processo de banimento, quiseram me levar para Miami. Inventaram que eu jurei que eu tinha que ir para Miami. E essa lista negra do PT, o Cantalista, ele fez uma lista como se fosse um Goebbels, né? Botou o Reinaldo Azevedo, o Guilherme Fiuza, o Augusto Nunes, uma série de pessoas, Demetrio Magnoli, uma série de pessoas, uns 12 caras que foram incitando, inclusive, a violência física em relação a essas pessoas. E eu estava dentro dessa lista. Então a gente está vivendo o quê? Isso aqui, essa Gestapo, o que nós estamos vivendo? Né? E a falta de critério da própria juventude, que ela é a UNE. A UNE hoje em dia é um apêndice do governo. Vai ter um monte de cara com a camisa da Gap, fã do Che Guevara, sabe? Porra, é muito ridícula essa situação, né? É uma máquina muito poderosa, Ricardo. O que eles fizeram com a Marina Silva, o que eles fizeram com a Aécio, criminoso, né? Em outro lugar era para ter caído o governo. Corrupção, situação insustentável. Eu tenho vergonha de ir para fora do Brasil e dizer, olha, eu sou brasileiro. Houve uma pesquisa internacional que acha o Brasil com o povo mais crédulo do mundo. Então, para isso da propaganda. Você diz, olha, Papai Noel existe, todo mundo acredita. Se caso tudo parasse agora e a gente tivesse a condição que não temos, de ter um governo, de uma equipe de governantes que também não temos, que paralisasse essas falcatruas todas e essa incompetência toda, a gente com certeza demoraria pelo menos uns 20 anos para se recuperar de tudo isso que está acontecendo. Né? O ponto a se colocar, que realmente coloca o governo vulnerável, é o povo na rua. São os caminhoneiros, é a rapaziada na rua. Vai ser a coisa mais linda que o Brasil podia ter, conseguir destituir um governo somente na base da democracia. Você vai para a rua, olha, fora fulano, biriri, biriri. É a redenção do povo brasileiro. Tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Sabe? Tem que ir, saber que agora a responsabilidade está em cada cidadão, não está numa instituição, não está num poder. Isso, para um país, é uma dádiva, onde o destino da nação está, neste exato momento, exclusivamente na mão do povo. Só uma grande crise de consciência do brasileiro, putz, isso não é possível, é que vai dar um start para a gente sair dessa. Belo papo, né? Dá um alívio quando você vê alguém falando, mesmo que você não concorde com a pessoa, mas você vê uma pessoa falando de verdade, né?
É um privilégio mesmo. O trem-bala, nada funciona. Só funcionou os estádios da Copa do Mundo, que já estão sucateados também. Então não tem nada sério. Eu tive lá dentro, eu negociei com Lula, com o Zé Disseu, com o Genuíno. Eu tive lá, inclusive cobrei, antes de qualquer coisa, educação. Eu citei a Coreia do Sul. Falei, olha, o Brasil tem que se transformar numa Coreia do Sul de educação. E foi isso que me convenceu. Eles disseram, não, você pode estar certo que nós vamos dar prioridade. Nós estamos hoje em dia em penúltimo lugar em educação no mundo. Só perdemos para a Indonésia, no ranking mundial. Então, como é que eu posso estar satisfeito hoje, 12, 13 anos depois, com essa situação depauperada do Brasil? A infraestrutura, a gente viaja pelo Brasil inteiro. A gente vê rodoviária, hospital, estrada, tudo caindo aos pedaços. Poxa, a gente sente uma diferença cada vez maior. A gente sai do país e volta e fala assim, cara, a diferença e o que é pior, a dificuldade de aquisição aqui. Pô, você é músico. Pô, cara, as pessoas para comprar um cordoamento hoje em dia, cara, comprar uma palheta, comprar uma baqueta, nunca foi tão caro, sabe? Eu tenho um sobrinho, cara, que ele tirou terceiro lugar na FAAP para cinema. Ele nem se matriculou, ele pegou um dinheirinho que ele pegou e saiu, tá cozinhando lá no restaurante, foi para Londres, uma passagem de ida, só não quero mais voltar. Eu conheço um monte de garotos e garotas que estão saindo, não só garotos, que estão vivendo um êxodo, e geralmente quando acontece isso, são os melhores cabeças pensantes. Teve na Revolução Cultural Chinesa, Mao Tse Tung, eles prenderam tantos engenheiros, tantos médicos, na hora que houve uma epidemia, eles tiveram que liberar, ou tiveram que tirar do exílio, todos esses caras, porque geralmente a nata, as elites intelectuais são os primeiros a sair. Olha, eu queria que tivesse um partido que fosse a favor de privatização. Vamos privatizar tudo, diminuir o Estado, vamos fortalecer o empreendimento, vamos dar o lucro para as pessoas, sabe? Vamos fazer terceirização, sabe? Vamos modernizar o país. Por exemplo, aqui no Brasil você não pode encher a gasolina do carro porque você elimina o frentista. Você não pode fazer isso. Quando o ofício é obsoleto, a gente tem que ter um programa de atualização desse trabalhador e não perpetuar a obsolescência. Né? Então você querer ser contra a terceirização é querer perpetuar a obsolescência. Você não querer ter robô em fábrica de automóvel é querer perpetuar a... Não, você tem que qualificar esse trabalhador para um outro aspecto. Vai fazer internet, vai fazer outra coisa, vai estudar. Que haja uma política de recolocação de mercado para esses caras. Mas não podemos progredir, porque senão o cara fica sem emprego. Isso é de uma mentalidade absolutamente estúpida, né? A oposição, ela se tornou um caldo, um mosaico de cabeças, de várias naturezas, de pensamentos e mentalidades. Então, se artistas de alguma coragem entenderem que o momento é esse, não pegar e puxar para uma direita retrógrada, imbecil, que a gente também já lutou a vida inteira contra. As pessoas não entendem que não pode haver essa polarização, ou você é PT, ou você é PSDB, ou você é esquerda, ou você é direita reacionária, retrógrada. Não, a gente tem que inventar um outro modo mais sensato, mais criativo, mais eficaz de viver. Os artistas, a classe artística toda, basicamente vive a soldo da Lei Rouanet. Como é que um cara desses vai falar alguma coisa? Pô, esse governo é uma porca... Não vai falar. Mesmo porque perdeu até o tônus artístico, já se esvaiu. Né? Então, quem se arvora a falar como artista é um candidato à simonalização. Né? Você é um cara para ser eliminado. Cara, me cortaram 80% dos meus shows. As pessoas invadiam o Facebook do contratante dizendo, olha, nós vamos detonar o seu ambiente, nós vamos chegar cheio de ônibus. Fizeram ainda outras coisas que são ainda infinitamente maiores do que o Petrolão. A gente acabaram com a Petrobras. Aí você tem o Lula e vamos abraçar a Petrobras. O cara é o carrasco. Então a gente está vivendo o quê? Um delírio coletivo. Vamos ter que acabar. Aí vem esses movimentos sociais, vêm todos em prol da Petrobras. Quem é que está fazendo mal a isso? Estamos perdendo completamente o critério das
essas coisas. E o problema é que nós temos uma imprensa muito leniente, né, cara? Porque deixa isso acontecer, engolem a seco, por simplesmente se tratar, não, se não for da esquerda, pode vir um Bolsonaro da vida, ou coisa parecida. Entendeu? Então nós ficamos nesse rame-rame da esquerda e ressonando uma atmosfera, uma cenografia, uma atmosfera que eu considero assim uma luz fluorescente de uma delegacia de polícia, sabe? Então, assim, uma coisa sem nenhuma graça, sem menor aconchego. E isso se reflete na vida cultural brasileira. Nós somos o país que menos lê no mundo. E quando lê autoajuda, você está entendendo? Nós estamos numa situação calamitosa. Buenos Aires tem o dobro de livrarias do que o Brasil inteiro. Nós temos um presidente que detesta ler e é doutor honoris causa. Então, para uma pessoa tão ignara quanto ele, vai achar o máximo. Né? O cara é esperto, o cara é o top de linha, cara, não lê porra nenhuma, uma besta quadrada. E é o presidente da República que se dá bem pra caramba, milionário, roubou todas. Isso é um péssimo exemplo para quem já é naturalmente iletrado e se envaidece pelo fato de ser burro, né? Será que não seria um cinismo ainda maior você colocar os coadjuvantes na cadeia dizendo, olha, estamos melhorando, quando na verdade é uma cortina de fumaça, é uma coisa que vai aumentar mais a possibilidade desses ladrões prosperarem? Com a delação premiada, o cara preso vai achar injusto ficar preso quando o fulano está lá solto. E já está acontecendo isso. Não tem o mensaleiro da cadeia, mas o mensalista tem, né? Porque os empresários mensaleiros estão todos presos. Isso que é um grande absurdo, né? O Marcos Valério está preso há 40 anos. E os comparsas dele, políticos do PT, foram todos soltos. O Lula está solto. A Dilma está solta. Né? As pessoas têm que entender que essas pessoas são criminosas. E muito criminosa, pouco criminosa. Aí estão falando, mas a Dilma é mulher. Mas peraí, mas por ela ser mulher, a gente se respeitar a mulher e dar um peso verdadeiro à mulher, ela tem que ser punida, poxa. A própria campanha em si já era uma coisa punível, né? Houve um estelionato eleitoral, porque uma pessoa que acusou todos os seus adversários de fazer as coisas que ela mesma estava fazendo 10 dias depois que estava no governo. Isso é um crime. Cara, em qualquer lugar do mundo, essa pessoa estaria impedida imediatamente. Então, para isso da propaganda. Você diz, olha, Papai Noel existe, todo mundo acredita. Nós temos um povo com baixa escolaridade. Você tem um rebanho no redil, né? Você está com todo mundo no controle. Um povo que não tem escolaridade é um povo que não tem vontade própria. Não tem nem como deliberar, empreender o seu próprio... sua própria meta, objetivo. E tudo não vai dar valsa, amanhã vai ser outro dia. É assim que o brasileiro vive, né? Mas as eleições foram fraudadas. Tem a Smartmatic aí, sabe, que é uma companhia venezuelana. Porra, sabe, as máquinas são holandesas, estavam já com a data de validade vencida. Eu estava uma semana antes no Rio de Janeiro, que fui fazer o show lá, estava no hotel lá no Novo Mundo, na Glória. Cara, eu fui descer no café da manhã, tinha um comitê de vários bolivianos, venezuelanos, cubanos, todo mundo com tarja do PT, todos distribuindo papelzinho. Eu falei assim, pô, tem uma mata nisso, sabe? Claro que tem uma mata. É óbvio, você pensa bem, você acha que realmente da noite para o dia, o Ibope descobriu que o Brasil está detestando um mês depois? A Dilma, pô, a gente não teve eleição transparente. Uma eleição transparente é uma fraude em si. Se você não tem acesso à informação, que foi o que aconteceu. É paralisante, né? Parasitas e paralisados. Nós estamos à beira da demência. Eu acredito, cara, que se a gente fosse fazer realmente um estudo sério sobre queda de QI numa nação, eu acho que o povo brasileiro, nesse exato momento, deve estar uns 30 pontos abaixo de qualquer lugar do mundo. Pelo nível de não leitura, de não absorção de cultura. E eu não digo nem do povo normal, não, estou dizendo das classes intelectuais, desses filósofos, desses professores, desses sociólogos, desses historiadores, desses caras que estão aí na cartilha de Paulo Freire. Isso daí, cara, é um cancro para o país. Na verdade, a melhor qualidade do comunismo é a propaganda. Pô, eu tenho 8 sobrinhos de idade escolar. No outro dia, eu e um sobrinho meu com um problema de matemática. Assim, olha, Zé das Couves estava na feira e encontrou um capitalista explorador com seu carro de último
tipo. Sabe, isso é um problema de matemática, para dizer que uma banana é igual a um caqui, você está entendendo? Quantos 9 fora, bereré. Então o teor doutrinário ele está presente, onipresente. Por exemplo, a Dilma estava falando com uma repórter e disse assim, mas aí a senhora aboliu filosofia do currículo? Ah, mas filosofia só espanta as pessoas da escola. Eles somente fazem propaganda. Ah, não, porque em Cuba tem vacina contra o câncer no pulmão. Aí você acredita, se você for um idiota, você está entendendo? Não, a medicina em Cuba é avançadíssima, sabe? Não tem, os caras traficam as ET, você está entendendo? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Então a propaganda, ela é eficaz, mas a verdade dos fatos é uma miséria, sabe? E sabe o que é? As pessoas, o terror vermelho. Não. Tem que ser tratado como bunda mole. Bunda mole é bunda mole. Você pega um Che Guevara, era um bunda mole, era um covarde, era um péssimo soldado, um fujão, um entreguista. Nunca foi aquele herói que pinta. O Fidel Castro também. O Mao Tse Tung nem se fala, cara. O Stalin não, o Stalin era marrento. O Stalin era um homem corajoso nesse sentido. O esquerdista tem como característica maior não entrar em crise. Se tivesse entrado em crise, eles não seriam esquerdistas, meu Deus do céu. Sabe? Porque nós temos um nazismo que matou milhões na Segunda Guerra Mundial. Agora, o esquerdismo matou mais de 100 milhões, matou mais do que a peste negra, matou mais do que qualquer coisa na humanidade. Então, como que você não vai entrar em crise? Achar que no próximo... não, porque o Stalin não, o Lenin não, putz, mas o Mao Tse Tung também não. Todos erraram, mas o Marx estava certo. As pessoas têm isso e deve ter um verme no cerebelo desses caras, uma falha de percepção, para entender que esse caminho não vai rolar. O Lula, ele é o pai de todos, na verdade, ele é um criminoso, ele é um autotraidor da pátria, ele devia ser preso, confinado e punido seriamente, e haverá de ser, com toda certeza. É um grande enganador, um canalha, né, e uma pessoa que com os seus atributos de simpatia e de carisma, tudo mais, ele foi na lábia. E é um grande inimigo do povo, né, porque ele não quer saber de ninguém, ele é um psicopata, na verdade. Ele é um caudilho, basicamente, é um oportunista. Está bem provado. Vê que o Lula tem sítio, tem triplex, o José Dirceu está milionário, sabe? Esses caras estão todos ricos. Você, que coisa mais aberrante de ter a Brasília como a maior renda per capita brasileira, um lugar que não tem indústria, que não tem comércio, só tem burocrata, cacete. Isso é revoltante. Eles estão aumentando o salário dos políticos, os benefícios do político, e ninguém entra ninguém fala muito sobre isso, porque agora é a nossa vez, não tem miséria, tá entendendo? É uma coisa meio que isso. É um escárnio, é um estupro. Como que a gente vai permitir, no meio de uma crise, onde esses caras deram um rombo, isso porque não falaram do BNDES, não tem como me segurar, cara. Eu lamento dizer isso. Eu tenho força para isso. Afinal de contas, atiraram pedra a vida inteira em mim. Um cara que fui perseguido pela polícia há anos, eu passei 8 anos a polícia atrás de mim, fui tratando como fugitivo. Toda a opinião pública contra mim, sempre, desde os anos 80. Então, para mim, tudo é refresco de groselha, né, rapaz? Então não tem para cima de mim, porque eu adquiri anticorpos, né? Eu fui perseguido político, eu tive 320 processos, eu era preso, os juízes me deram um mandado de busca e apreensão para qualquer força policial do Brasil inteiro. Eu era preso na praia de Ipanema, eu era preso em Boa Vista, em Roraima, eu era preso no Macapá, em qualquer lugar, por nada. Disseram que eu sou um roqueiro de extrema direita. Na verdade, o que seria extrema, o que seria direita? A direita é um xingamento, a esquerda é um elogio. Não, se o cara é de esquerda é legal, o Stalin é legal, o Mao Tse Tung era legal, o Fidel Castro é legal. E não são, eram assassinos, filhos da puta. Né? Como também o Hitler não era legal e era de esquerda, porque era do Partido Trabalhador Socialista Alemão, né? Então não vem que não tem. Foi-se o martelo, a suástica, tá tudo do mesmo lado. Eu simplesmente sou contra o PT. Eu sou um cara que tem uma história muito, muito definida. Não haveria por que não ser contra um partido que eu ajudei a eleger
E as pessoas têm que entender que partido é o nosso empregado. Eu sou o patrão. Não torço nem para o futebol, quanto mais para partido. Se ele começa a roubar, se ele mostra uma série de coisas que eu ignorava. Eu também nunca fui PT doente, eu simplesmente achava que, historicamente, o PT teria que ter o seu momento, mesmo porque, como sempre fomos um país muito corrupto, o PT, por pregar a honestidade, me cativou. Falei, pô, então peraí, como eu também achava que essa coisa de comunismo tinha acabado, o Muro de Berlim caiu, eu nem me passou pela cabeça que eles eram comunistas enrustidos e que estavam a fim de dar um golpe e de transformar a América Latina na Unasur. Eu não sabia disso. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Sempre houve um percentual de corrupção no Brasil. Pelo que eu sei, o percentual de superfaturamento dos governos corruptos anteriores ao PT era de 10%. E no PT foi para 30%. Pô, a semana passada houve uma personalidade do PT que falou assim, o mal do PT foi roubar demais, né? Então, assim, aquele cara que quando não come melado, quando come se lambuza, né? Tem isso e tem uma questão de cunho ideológico, porque as pessoas roubam, não têm culpa, não têm consciência culpada, e se acham heróis, cara, o mensaleiro, o genuíno vai preso e todo mundo, pô, o cara é legal de ser, pô, cara, o Zé de Abreu não queria fazer uma vaquinha para tirar o Zé de Seu da prisão ganhando 29 milhões, todos os nossos piores defeitos se transformam nas nossas melhores virtudes, né? E a gente não vai para lugar nenhum, a gente continua não crescendo porque a gente é malandro, o europeu é um babaca. Ah, sim, claro, né? Isso que a gente teria que banir do nosso espírito, sabe? A improvisação, a barrigada, a orelhada, tornou-se um patrimônio nacional, que a gente rega e trata a pires de leite. É justamente o que a gente tinha que banir, morrer de vergonha, entrar em crise. O pior do brasileiro é que não entra em crise com as coisas mais vis que nós possuímos, entendeu? Então a gente é a terra do nunca. Então, cara, é uma estufa de fazer dodói, uma estufa de gente bobo. A gente não tem direito de pedir revisão de voto, a gente não está numa democracia. Porque isso em si já é uma fraude. Só o fato disso acontecer já invalida as eleições. How can we accept a secret counting of votes? Totally fraudulent. Total fraudulent. Yeah. We can never accept this. An election has to have transparency. Everybody has to have access to the counting of the votes and verify, and then we accept, well, you won. We count the votes and you won. That's okay. But we cannot count the votes. We cannot even see the votes. And the machines are programmed not to be audited. They cannot be audited. So it's useless to count the votes now, because only the votes that are registered in the machines, only final results are there. These are the Smartmatic machines? Smartmatic machines, yeah, that. It's corruption that is destroying the worker party's system in Brazil. Because people are really angry with this. Se fosse no parlamentarismo, a Dilma já estava fora. O parlamento, cheio de ladrão, trocava, votava outros. A reeleição, neste caso, é um mal. Realmente, porque todo mundo já pensa 4 anos e pô, você começa a fazer alianças espúrias. Você tem o horário eleitoral, que é uma coisa ridícula. Você pensa bem, nós temos 30 e tantos partidos, não é verdade? Aí você se alia a vários partidos, aí você tem mais minutos do que outros. O cara que é o eleitor deveria ter... Bom, tem 10 candidatos, eu tenho 2 minutos para cada um. Porque eu quero saber igualmente de cada um. Eu não quero saber se ele tem mais ou menos influência no meu partido. Então, se a gente for esmiuçar, a gente tem cada equívoco, assim, grotesco, sabe? E você vê que todo petista tem ódio do PSDB, um ódio patológico. E o PSDB tem uma coisa meio fã do PT, né? Uma coisa esquisitíssima, né? O social-democrata é uma almofadinha, escadinha do comunista.
O PSDB é um saco de gato. Os mais jovens do PSDB estão lá lutando pelo impeachment no Congresso. Aí viu um panaca do FHC. Então, porque nós temos que... Pô, o cara levava a trolha na bunda o tempo todo. Mas na hora de defender o enrabador, ele é o primeiro a defender. Então esse tipo de gente eu não tenho mais saco para aturar, você está entendendo? E essa terra do nunca, porque é um ciclo vicioso de repetição da mesma coisa, sabe? O PT ele é muito mais bem organizado, é um partido super bem organizado das camadas genuínas da população. Sindicatos e intelectuais, gramscistas fizeram todo o caldo de cultura com a leniência dos próprios militares, o Goberia. Pô, eu, na época da ditadura, eu tinha aula de moral e cívica, pô, eu era obrigado a cantar hino nacional e música do Chico Buarque. Pô, eu não conseguia entender. O Chico Buarque era contra a ditadura. O pessoal da moral cívica era sinônimo de ditadura, né? Minha mãe era super pró-Médici e era fã do Chico Buarque. O que era típico naquela época. Ela fazia, entre os olhos azuis de Médici e os verdes de Chico Buarque, minha mãe não notava a menor diferença. E esse é o fenômeno, você está entendendo? E o que aconteceu foi essa bagunça porque dominou uma mentalidade de esquerda no país, que vai ser muito difícil de você retirar isso a médio prazo, né? O PAC foi um projeto elaborado no governo Lula para poder ser uma engenharia orçamentária para driblar a lei de responsabilidade fiscais. Por isso que 99% dos programas do PAC não funcionam. O programa Minha Casa Minha Vida, eles entregam tudo caindo aos pedaços. Tem vários conjuntos habitacionais, cara. Entregam, eu acho que tem ali na periferia de São Paulo, um mega conjunto, tá tudo acabando, pia, banheiro, tudo caindo aos pedaços. E aí puseram agora, expulsaram as pessoas. Uma tragédia. Lá no Rio, puseram os caras dentro de um lixão. O projeto está afundando. Você vê o Rio São Francisco, como é que está aquilo, está tudo parado, sabe?